Olá, turma, tudo bem? Vamos novamente para a nossa aula online, que é por aqui que ainda estamos nos encontrando, certo? Vamos começar então um novo conteúdo, dando continuidade ao nosso cronograma. Assistam a aula e façam todas as atividades solicitadas pelo clipe, ok? Qualquer dúvida, tiramos as dúvidas nas nossas aulas ao vivo. Então, até lá e vamos começar! Olá, turma! Nossa aula dessa semana vai ser sobre sistema nervoso. Vamos lá? Essa imagem que vocês estão vendo é de um neurônio e as suas devidas sinapses. Nós vamos ver a organização, termos uma visão geral do sistema nervoso, o sistema nervoso central, periférico, simpático, parasimpático, como eles são formados, certo? E finalizando o sistema nervoso, o tecido e a estrutura do próprio neurônio, que é a célula que compõe o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele não é responsável somente pelo ajustamento do organismo ao ambiente, mas também pela integração e coordenação de todas as suas funções que o relacionam com o meio externo. Então, sua função vai ser o quê? Perceber e identificar as condições ambientais externas, assim como aquelas que ocorrem dentro do próprio corpo, elaborando assim as respostas que adaptem a essas condições. Vamos lá. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, tronco encefálico. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, então nós temos os nervos cranianos, raquidianos e as terminações nervosas. Vamos agora para o pequeno vídeo, para vocês terem uma noção do sistema nervoso, assim, de um modo geral. Muito bem, vamos lá. O sistema nervoso central, então, a primeira parte é o encéfalo. Tem cerca de 1,5 kg, mais ou menos, 1,4 kg, isso nos adultos. Está dentro da caixa craniana, é dividido em 3 partes, como vocês podem ver aí no desenho. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ok? O encéfalo, a primeira parte, então, é o cérebro.
constitui mais ou menos 90% da massa encefálica. A sua superfície bastante preguiada, né, com bastante velocidades, dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, e em duas partes. O córtex, que é externo, onde tem uma substância cinzenta, e a região interna, que é uma substância branca. O cérebro. Quais são as funções, né? Pela imagenzinha coloridinha, vocês conseguem perceber e verificar onde estão cada uma dessas funções. Então, as sensações, os movimentos, né? Conscientes e voluntários, o pensamento, a memória, inteligência, aprendizagem, os sentidos, né? Tato, visão, o equilíbrio, e entra aí os movimentos coordenados. Tudo isso fazem parte do cérebro. Temos também o tálamo e o hipotálamo, que estão na região inferior. O tálamo, reorganização, tem a função de reorganizar os estímulos nervosos e de percepção sensorial, ou seja, a sua própria consciência. E o hipotálamo regula a homeostase corporal, temperatura, apetite, balanço hídrico, né, a quantidade de água do corpo, controle da hipófise e de outras glândulas. E é importante falar na hipófise, porque a hipófise é, sim, a glândula mestra do nosso corpo. É ela que controla todas as outras. Então, aí, nessa imagem, para você conseguir ver um pouquinho melhor, você tem o tálamo e o hipotálamo, ok? E, acima disso, o córtex cerebral. Cerebelo. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus e vigor muscular, pela orientação especial e pela coordenação dos nossos movimentos. E aí você consegue perceber aonde está o cerebelo. Tronco encefálico. Ele terá 3 divisões: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo tem a função de recepcionar e coordenar a contração muscular. É ele que comanda essa contração muscular. E também em relação à postura corporal. É ele que vai fazer com que você tenha essa postura, né? Define. A ponte, como o próprio nome diz, ele mantém a postura corporal, mantém o equilíbrio do corpo e mantém o tônus muscular. O bulbo controla batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e deglutição. A medula, porque eu falei que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula, certo? A medula, cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Ele se aloja dentro das perfurações das vértebras. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos. Quais são as funções da medula? Ela recebe informações de várias partes do corpo e vai também, além de receber, ela vai enviar essas informações para o encéfalo e vice-versa, ela manda e recebe a resposta. E é responsável pelos atos reflexos. Medula espinhal, aqui para você ter uma noção de como ela é capaz de elaborar respostas extremamente rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Quando você coloca a mão em algo quente, por exemplo, rapidamente isso é uma resposta, você tira imediatamente. Então, é um reflexo medular. As meninges. Meninges são 3 delicadíssimas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. Qual o nome delas? Dura mater, aracnoide e pia mater.
o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico vai ser constituído, então, basicamente de nervos. Além dos nervos, nós temos gânglios nervosos e terminações nervosas. Vamos falar um pouquinho dos nervos. Aí você tem uma imagem mostrando como é que funciona, como é cada uma dessas partes. São fios finos, formados por vários axônios de neurônios e estão envolvidos pelo tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou do sistema nervoso central para as partes do corpo. É a resposta no caso. Quanto ao tipo de neurônio, nós vamos ter 3 tipos: os sensitivos, os motores e os mistos. Os sensitivos, também podem ser chamados de aferentes, são apenas aqueles que percebem, né? Os motores ou eferentes, apenas neurônios motores. E os mistos, os 2 tipos. E quanto à posição? Eles podem estar ligados ao cérebro, ao encéfalo, são os cranianos, nós temos 12 pares, ou estarem ligados, são os raquidianos que estão ligados à medula. E aí nós temos 31 pares de nervos. Os gânglios. O que é um gânglio nervoso? É um aglomerado de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico tem as suas terminações nervosas. Nessa imagem, você consegue perceber, então, que essas terminações irão captar os estímulos no meio interno ou externo e levar essa sensação para o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico vai fazer a ponte para que todos esses estímulos externos cheguem até o sistema nervoso central. Muito bem. Como é dividido o sistema nervoso periférico? Ele é dividido em somático, que são as ações conscientes daquilo que você faz, que é o voluntário, né? Você anda, fala, pensa, se movimenta. E o sistema nervoso autônomo, que ele é visceral, ou seja, ações inconscientes. Controle da digestão, dos batimentos cardíacos, deglutição, movimentos peristálticos, enfim, tudo isso. E quem faz isso, daí no caso do sistema nervoso autônomo, ele vai ser dividido em simpático e parasimpático. Vamos ver então o voluntário, que é o somático. Ele é formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central até a musculatura estriada cardíaca. Estriada esquelética, que é a que fica próxima aos esqueletos, que nós temos controle, né? A musculatura estriada esquelética nós controlamos. Ela determina ações conscientes, como falar, os nossos movimentos, abraçar, correr, levantar, enfim, todos os movimentos. O autônomo, ele já é chamado também de vegetativo ou visceral. Ele é constituído por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central até a musculatura lisa de órgãos viscerais, músculo cardíaco e glândulas. Ele realiza o controle da digestão, o sistema cardiovascular, excretor e endócrino. Os nervos do sistema nervoso periférico autônomo possuem 2 tipos de neurônios: pré-ganglionares, que o corpo celular dentro do SNC, e pós-ganglionares, o corpo celular dentro do gânglio. Então, SNC, sistema nervoso central; SNP, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autônomo, então, vai ter o simpático e o parasimpático. O simpático prepara o organismo para o estresse, instinto de fuga, luta, ele fica preparado. E o parasimpático estimula atividades relaxantes, de repouso, ou seja, as ações são antagônicas. O que um faz, o outro desfaz, para que haja um equilíbrio. Aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, então vocês podem até printar essa telinha aí
para que vocês possam copiar no caderninho de vocês. Então, você tem lá o simpático e o parasimpático. Se o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai. Se o simpático inibe o processo de salivação, o parasimpático estimula. E assim vai, né? O que um faz, o outro desfaz, ok? Se o simpático relaxa os brônquios, o parasimpático contrai. Então, eu quero que vocês printem essa tela e passem isso para o caderninho de vocês, ok? Aqui. As diferenças principais entre eles, né? O simpático tem uma fibra pré-ganglionar curta e o parasimpático longa. Já a fibra pós-ganglionar do simpático é longa e do parasimpático é curta. A origem dos nervos do sistema simpático é na região torácica e lombar da medula, ou seja, somente nervos raquidianos. E o parasimpático na região cervical. Então, ele vai ter nervos cranianos e também na região sacral da medula, que são os raquidianos. Mediador químico do simpático são fibras pré-ganglionares, acetilcolina, fibras pós-ganglionares, como adrenalina. E o parasimpático, apenas a acetilcolina. Agora vamos falar um pouquinho do tecido nervoso de uma forma bem rápida, para a gente entender como é que é formado esse tecido nervoso, ok? O tecido nervoso, ele é extremamente sensível, tem função de responder a estímulos ambientais e conduzir e informar rapidamente as diversas partes do corpo. Então, ele manda através do quê? Das células que fazem parte dele, que elas estão aí, células gliais ou células da glia ou gliócitos e os neurônios. Vamos ver um pequeno vídeo aí do impulso nervoso. Ok. Tecido nervoso, então, é formado pelo neurônio. Aí a imagem do neurônio com as suas partes. Certo? Ele conduz o impulso nervoso e vai comandar essa condutibilidade. Vai haver uma informação. Então, ó, o impulso nervoso tem a condutibilidade e a excitabilidade,
ok? Os dendritos, corpo celular, axônio e terminações axônicas. É essa a ordem da contundibilidade do impulso nervoso. Os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios que estão próximos à coluna vertebral ou até próximos a determinados órgãos, como coração e estômago. Os nervos, prolongamentos dos neurônios que são formados por conjunto de fibras nervosas em feixes, geralmente revestido pelo extrato mielino. Podem ser sensitivos, motores e mistos. O sistema nervoso central é formado por corpos celulares protegidos pela caixa craniana e a coluna vertebral, como nós falamos já anteriormente, e o periférico por nervos e gânglios. O gânglio nervoso é um aglomerado de corpos celulares de neurônios, como você pode verificar aí na sua imagem. O nervo é um conjunto de feixes nervosos, constituído por fibras nervosas. É diferente do gânglio nervoso. Aqui você vai ver, então, o que acontece, né, no tecido nervoso. Ele vai recebendo do meio extracelular substâncias e vai trocando essas substâncias com o meio intracelular. E aí ocorre dependendo do potencial de repouso ou não da membrana. Vai haver uma passagem dessas substâncias pela membrana. A propagação do impulso nervoso num axônio não mielinizado ocorre da maneira que está sendo identificada aí no desenho. Então, ao ser estimulado, a membrana do neurônio sofre uma inversão na polaridade e estimula a região adjacente, aquilo que está próximo a ela. Quando ela se despolariza, a região inicial já está repolarizada novamente. E aí o impulso nervoso vai percorrendo todos os neurônios. A propagação do impulso nervoso mielinizado, ela ocorre em neurônio com axônio com bainha de mielina, onde as despolarizações saltam de um nó para o outro, diretamente. A velocidade de propagação aí de um impulso nervoso pode chegar até 200 metros por segundo. É muito rápido. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. E as dúvidas vocês tiram em sala de aula, ok? Até a próxima aula.